Aleluia! Hallelujah. Ele é grande He's great e digno de ser adorado. and worthy to be worshipped. Por isso estamos aqui, This is why we are here tonight, para this adorá-lo, morning, to worship Him, para engrandecer o seu nome, to exalt His name, para exaltar quem Ele é. to exalt who He is. Você pode erguer as suas mãos. Can you raise up your hands? Tu és digno, Senhor. You're worthy, Lord. Tu és digno de ser adorado. You're worthy to be praised. O Senhor é grande, You are great, grande, great, digno de ser adorado. worthy to be worshipped. Nós colocamos o nosso coração We put our hearts em um lugar de rendição a Ti. in a place of surrender. Nós recebemos da Tua palavra We receive from your word com mansidão em nosso coração, with meekness in our heart. para que ela faça So it o does que ela tem o poder de fazer, what it has the power to do. transformar as nossas almas. Transform our lives. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor já começou a fazer desde ontem. Thank you, Lord, for everything you already started yesterday. Como um maestro diante de uma orquestra, As a master, a conductor, conduzindo tudo perfeitamente. conducting everything perfectly. Aleluia. Obrigado por aquilo que o Senhor começou a construir desde ontem. Thank you, Lord, for everything that you already started to build from yesterday, since E yesterday. eu estou aqui para cooperar And I'm here to cooperate com o que o Senhor já começou a fazer. with what the Lord already started doing. O teu Espírito tem liberdade em nosso meio. Your spirit is free in here. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Você pode se sentar. May you be seated, please. Deus é bom. God is good. Aleluia. Hallelujah. Que coisa maravilhosa o Senhor está fazendo conosco. What a wonderful thing the Lord is doing with us. Aleluia. Eu creio mesmo, Lise, que hoje é uma manhã de soltar pesos. I really believe that this is a morning for us to get free from weights. E você vai sair daqui leve. You're gonna live here lighter, Aleluia. Para que você possa correr a carreira que está proposta para você. so you can run your journey. Aleluia. Hallelujah. Olha meu menino aí. De vez em quando sai um Anya. This is probably my boy crying there. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Em Provérbios, In Proverbs, queria que você fosse abrindo lá, Provérbios no capítulo 31. could you go there? Proverbs 31. Aleluia. Hallelujah. É o versículo base It's the main verse dessa conferência. of this conference. E lá diz: enganosa é a graça And it says, charm is deceived, e vã a formosura, and beauty does not last. mas a mulher que teme ao Senhor, But a woman who fears the Lord essa será louvada. will be greatly praised. Se você for ler o capítulo todo, And if you go and read the whole chapter, de 31 de Provérbios, chapter 31, você vê uma mulher you will see a woman cheia de habilidades. full of ability. Tantas coisas em uma mulher só. So many things in just one woman. Que faz tanto aqui. That do so many things in here. Mas é fechado esse capítulo, But this chapter, it's closed, dizendo que a beleza natural, saying that natural beauty, ela é enganosa. it's vain. Não diz Does que não not é last. importante, It doesn't say that is not important, mas que é enganosa. but that it's deceive.
Não é aonde devemos colocar toda a nossa intensidade. It's not where we should put all our strength. Como a foto que Johanna mostrou ontem à noite. As the picture that Johanna showed to you yesterday, Duas vertentes. two sides. Uma que estava apenas preocupado com o exterior, One woman that was just worried with the exterior, mas uma que estava rendida aos pés do Senhor. and another that was surrendered to the Lord. E é And essa rendição, this surrender, movida por um temor, moved by a fear que vai levar você a receber esse elogio. that will take you to receive this compliment. Sabe, você não deve procurar ser essa mulher na força do seu braço. You know, you shouldn't look for being this woman in your own strength. Assim como Lizzie falou tão bem no início, Just as Lee said, sobre ter sido feitas à imagem e semelhança dele. that we are his image and likeness. Sobre a nossa identidade ser encontrada nele. That we can find our identity in him. Então, primeiro nós precisamos aceitar quem nós somos, So first we need to accept who we are. para que então, por meio dele, So through him, eu vou trazendo para fora o que já está dentro. I will bring out what I already have inside. Porque nós vemos muitas mulheres colocando um esforço excessivo para alcançar algo. Because we see a lot of women put a lot of strength to reach something. Muitas vezes olhando para essa mulher de Provérbios capítulo 31, And sometimes looking to this women of Proverbs 31, e talvez até tendo um pensamento de algo inalcançável. and maybe thinking that she will never become this woman. Mas em primeiro lugar, eu preciso aceitar quem Deus diz que eu sou. But in the first place, I need to accept who God says I am. E quando eu aceito isso, And when I accept this, eu busco nele I search in em him como eu trago isso para fora. how I should bring this out. A palavra sendo o meu espelho. The word being my mirror. A palavra me dizendo, ei, você é assim. The word saying to me, you are this. Não é o que o espelho natural diz sobre mim. It's not what the natural mirror says about me. Não é o que eu acho que eu não posso alcançar. It's not what I think that I cannot reach. É eu olhar para o espelho da palavra But it's me looking to the mirror of the word e eu aceitar o que a palavra diz ao meu respeito. and accept what the word says about me. Aleluia. Hallelujah. Eu queria que você abrisse em Salmos, I wanted to go to Psalms. porque vá abrindo em Salmos no capítulo 111. Go Psalms chapter 101. Aleluia. Aqui está nos dizendo, em Provérbios no capítulo 31, And in Proverbs 31 says, está nos dando a chave it gives to us the key que vai me levar ao lugar aonde eu não vou pedir pelos elogios. that will take us to the place that when we don't ask for compliments. Aonde o elogio não vai ser o meu combustível, When the compliment is not what moves me, mas por eu simplesmente ser. but I just be who I am. O elogio vem. And then the compliment comes. Não é eu me esforçando para alguém me elogiar. It's not I put so much strength so someone can come and compliment me. Eu simplesmente sou. I'm just am. E o elogio é uma consequência. And the compliment, it's a consequence. E essa chave And this key é o temor ao Senhor. is the fear of the Lord. Eu reconhecê-lo, I recognize him. eu respeitá-lo, I respect him. eu aceitá-lo como verdadeiro, I accept him as true. eu ter essa reverência dentro de mim, I have this reverence inside of me. aonde o que ele diz é verdade. Wherever he says is true. Eu respeito o que ele diz. I respect what he says.
E eu fico com o que ele diz. and I stay with it. Eu tenho tanto temor a ele, I have so many fear of the Lord que eu não tenho coragem de sair daquilo que ele diz que é. that I'm not bold enough to go out from what he says it is. Amém. E nessa manhã eu queria falar para você And in this morning, I would like to say, de um termômetro I would like to talk about a thermometer que pode dizer como está o seu temor ao Senhor, that can show you how your fear of the Lord is. que é a adoração. That is worship. Aleluia. Hallelujah. A adoração a ele. Worship to him. E eu queria que em Salmos, no capítulo 111, In Psalms chapter 111, no versículo 10, verse 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. says, the fear of the Lord is the foundation of true wisdom. Quantas desejam andar em sabedoria? How many desires to walk in wisdom? Eu anseio isso todos os dias I- da minha vida. I desire this daily. Cristo se fez sabedoria em mim. Christ is wisdom in me. He Eu posso made pedir himself. sabedoria e Ele me dá liberalmente. I can ask him for wisdom and he will give to me. Freely. Agora aqui diz que o temor ao Senhor But he said here says that the fear of the Lord é o princípio da sabedoria. is the foundation of true wisdom. Amém? Amen. Revelam prudência todos os que o praticam. Na continuação. All who obey his commands will grow in wisdom. O seu louvor permanece para sempre. His praise remains forever. E dando continuidade no capítulo 112 de Salmos, And continue in the next chapter. ele vai dizer: aleluia! He says, Hallelujah. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. How joyful are those who fear the Lord and delight in obeying his commands. A sua descendência será poderosa na terra, Their children will be successful everywhere. será abençoada a geração dos justos. An entire generation of godly Na sua People. casa há prosperidade e riqueza. will be blessed. They themselves will be healthy, and their good deeds will last forever. E a sua justiça permanece para sempre. And their righteousness will remain forever. Quantas coisas o temor do Senhor vai nos beneficiar. How many good things the fear of the Lord brings to us. Não que eu esteja procurando o benefício. I'm not that I'm searching only for those things. É uma consequência It's a consequence que nos protege, that protects que nos us, abençoa, that blesses, que nos prospera. that makes us healthier, prosperous, Que alcança a nossa casa, that reach our houses, a our nossa home, descendência. our offspring. O temor ao Senhor The fear of the Lord é o princípio da sabedoria. is the foundation of true wisdom. Quantas mulheres, nós vamos chegar na adoração, amém? How many women estão desesperadas, se assim eu posso dizer, are just like terrified, if I can say it this way, para obter sabedoria? to gain wisdom? Quando olham diante de situações da sua vida When they are facing some situations in their lives e está procurando sabedoria and they're searching for wisdom para resolver, seja lá o que for, to do what is right seja com seus filhos, with their kids, seja com seu marido, with their husband, seja na igreja, neither at church, no trabalho, work, na universidade, university, em busca de sabedoria, searching for wisdom, tentando ser sábia. trying to be more wiser. E a palavra vai nos dizer And the word will tell us, will que o say to us, início da sabedoria that the foundation of wisdom é o temor ao Senhor. is the fear of the Lord. No temor vai começar tudo. Everything starts in the fear of the Lord.
Porque se eu não respeito, se eu não reverencio Because if I don't respect, if I don't have reverence ao próprio Deus, to God, que é a sua palavra. that is the word. A palavra é o próprio Deus. The word is God himself. Então, se eu não reverencio, se eu não respeito, So if I don't have respect and reverence, se eu não aceito isso como verdade, if I don't accept this as true, então eu não me estabeleço em todo o resto. so I will not be good in every other area of my life. Não é o que eu acho da palavra. It's not what I think about the word. A palavra é a verdade. The word is the truth. E o pensamento que está desajustado dessa verdade And the thought that is not according to the word, não precisa encontrar na Bíblia alguma coisa para justificar o seu pensamento. it doesn't need to find an answer in the Bible that justifies this kind of thought. Você precisa ser humilde e mansa para deixar que o que a palavra diz te molde. You need to be humble and meek, and let the word shape you. Sem temor, Without fear, sem reverência, without reverence, você vai ser parcial. you'll be partial. Você vai escolher You o will que praticar. choose what to practice. Eu escolho a verdade. I choose the truth. E o temor do Senhor, And the fear of the Lord, a reverência, the a Ele, reverence to o Him, respeito ao que Ele diz, the respect to what He says, me mantém nesse lugar de sim, Senhor. make me to remain in this place of yes, Lord. Eu concordo com o Senhor. I agree with you. Não interessa o que eu estou sentindo. Doesn't matter what I'm feeling. Não interessa o que eu estou vendo. Doesn't matter what I'm Não seeing. interessa o que está doendo. Doesn't matter what is hurting. Eu te respeito. I respect Eu you. te aceito como verdadeiro. I accept you as true. E eu decido ficar com essa verdade. And I decide to remain with this truth. A sabedoria começou aí. The wisdom started there. E te mantém no lugar de crescer nela. And remain you in this place to grow Porque a with it. sabedoria está na palavra. Because you can find wisdom in the word. Amém. Amen. Aleluia. Hallelujah. Vai abrindo em Deuteronômio, Let's go to Deuteronomy no capítulo 6. chapter 6. E eu já digo o versículo. And I'm going to say the verse after. Então eu entendo o temor So I understand the fear of the como Lord essa reverência, with this reverence, esse respeito, this respect, reconhecendo quem recognizing Ele é. who He is. Amém. Amen. E a adoração, And worship, ela me leva para um lugar it brings me to a place onde eu o exalto e o adoro where I exalt Him and adore Him por quem Ele é. for who He is. Só que se eu não reconheço Ele como verdade, But if I don't recognize Him as truth, se eu não o respeito como sendo verdadeiro, if I don't respect Him as someone who is truth, independente dos meus sentimentos, instead, in spite of my feelings, como eu irei adorá-lo pelo que Ele é? how I would be able to worship Him for who He is. Está ligado uma coisa com a outra. Something is connected to another. Aleluia. Hallelujah. Uma adoração sem temor A worship without fear, é uma adoração sem reverência. it's a worship without reverence. Adoração não é somente na hora do louvor você erguer as suas mãos. Worship is not only during the worship time you to lift up your hands. É um estilo de vida. It's a lifestyle. Quantas passagens nós temos no Antigo Testamento How many verses we have in the Old Testament falando sobre pessoas que se curvavam, adoravam outros deuses? talking about people that used to bow to other gods?
como se aquele Deus fosse dar alguma coisa para eles. as that God should give something to them. Então eles adoravam esses deuses, So they would worship those gods porque eles achavam que esse Deus era alguma coisa. because they thought that those gods were something. E eles tinham uma reverência por esse Deus, They had a reverence que fazia eles se prostrarem em adoração. that made them bow into worship. No Novo Testamento, um exemplo de idolatria ou adoração And in the New Testament, an example of idolatry or worship, é a avareza. it's love to money, Cobiça. Mesma loving coisa. money more than God. Lá em Colossenses está escrito isso. In Colossians, we can see this, Que esse desejo por ter mais that this desire of having more, é adoração no sentido de idolatria. it's idolatry. É o meu Deus. It's my God. Porque eu quero mais, Because I want more, então eu sirvo o que Ele está me dizendo para ter esse mais. so I will do wherever he says that I should do to receive more. Então meu temor está nessas coisas. So my fear are in those things. Porque se eu entendo que isso é a verdade, Because if I understand that this is the truth, eu me dobro a isso. I bow before it E eu adoro o sistema. and I worship the system. Quem nós estamos adorando? Who are we worshiping? A nossa adoração Our worship é um termômetro is a thermometer em aonde está o nosso temor. of where are our fear. Porque aquele que você teme, Because whoever you fear, você adora. you will worship. Amém. Amen. Aleluia. Não adianta nós entendermos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Doesn't matter if we understand that the wisdom of God is the foundation, that the fear of the Lord is the foundation of wisdom. Que é o temor que vai me levar a ser elogiada. That is the wisdom that is going to bring me to this place of receiving compliments. Se eu não entendo que a adoração If I don't understand the worship, é como um sinal it's a sign dizendo para mim saying to me quem eu estou temendo, who I'm fearing, quem eu tenho como verdadeiro, who I have as truth in my life, quem eu respeito e reverencio. who I respect and have A Ele eu reverence. me dobro I bow for him. I bow e for him. digo sim, o que o Senhor diz é verdade e eu faço. And I said, yes, Lord. O que o Senhor diz é verdade e eu faço. What you say is true and I do it. Em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 13. In Deuteronomy 6:13, Botei água no copo, bebi na garrafa. Algumas viram, outras não. I put water in the cup, but I drank it from the bottle. É, Happens. acontece. Happens. Nas melhores famílias. Best families. Versículo 13. Verse 13. E você já vai ver uma semelhança com o Novo Testamento. Versículo 13. O Senhor teu Deus temerás. You must fear the Lord your God A Ele servirás e pelo seu nome jurarás. and serve him. E pelo seu nome jurarás. And serve him. That's the verse. Não seguireis outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. You must not worship any of the gods of neighborhood nations. Sabe quem falou isso? You know who said this? Jesus. Jesus. Em Mateus, In no Matthew capítulo 4, chapter 4, no versículo 8. verse 8. Naquele período de tentação. During that temptation time, A Bíblia diz no versículo 8 de Mateus, capítulo 4. the Bible says in verse 8 of Matthew 4, Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. next the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory.
e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. I will give it all to you, he said, if you kneel down and worship me. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Get out of here, Satan, Jesus told him, for the scripture says, you must worship the Lord your God and serve only him. Você vê que o diabo estava oferecendo algo, You see that the devil was offering something, a glória desse mundo. the glory of this world. Se prostrado If you bow down me adorares. and worship him, worship me. Se Jesus o tem como, ok, eu acredito, If Jesus believes in him, eu reverencio, then he would reference him eu tenho como verdadeiro, and have him as truth. então ele se dobra. So he bound himself before it. Mas ele diz o que está lá em Deuteronômio, But Jesus says what is in Deuteronomy, aonde Deus fala que eles deveriam temer e servir somente a Ele. when God says that they should fear and serve only him and him alone. E você vê Jesus falando sobre somente a Ele adorar e dar culto. And you see Jesus saying the very same thing, saying that we should worship only the Lord. Então a adoração So worship é uma expressão is an expression do meu temor ao Senhor. of my fear of the Lord. Você está entendendo? Do you understand this? Aleluia. Vá para Lucas, Let's go to Luke no capítulo 10, chapter 10, no versículo 38. verse 38. Olha lá a Marta e a Maria. Oh, we see Martha and Mary. Vamos falar um bocadinho delas. Let's talk about them. Aleluia. No versículo 38 diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. And the 38 says, as Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what he taught. No versículo 40 diz: Marta agitava-se ou preocupava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. And the 40 and the verse 40 says, but Martha was distracted by the big dinner she was preparing. E ela disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. But the Lord said to her, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. There is only one thing worthy being concerned about. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Marta recebeu Jesus na sua casa. Martha received Jesus in her home, in her house. Dentro da cultura deles, Inside of their culture, não seria normal Maria ser uma desocupada. it would not be normal Mary be a woman that doesn't have nothing to do. O fato de Maria parar tudo para se assentar aos pés do Senhor, And the fact that Martha stopped everything she was doing to just sit at the Lord's feet. uma atitude de reverência e adoração, An attitude of reverence and worship.
Uma atitude de reconhecimento de quem ele é. An attitude of recognizing who he is. Reconhecendo o importante do urgente. Recognizing the important and the urgent. Algo precisava ser feito, Something, they had to do something, mas não era mais importante do que Jesus. but it wasn't more important than Jesus. A Bíblia diz que Marta também se aproximou de Jesus. The Bible says that Martha also got closer to Jesus. Mas por causa de uma ansiedade, uma preocupação contínua, But because of an anxiety and an worriness que já vinha de um tempo, that she already had, ela andava preocupada. she used to walk and live like this. Ela andava ansiosa She used to walk to live an anxious life por fazer as coisas acontecerem. because she to make things happen. É lícito fazermos as coisas acontecerem. We do things in our daily lives. Trabalhar. We work. Quem é essa mulher de Provérbios 31? Who is this woman of Proverbs 31? Certamente ela não é uma desocupada. It's not a woman that doesn't have nothing to do. Ela é bem ocupada. She indeed have a lot to do. Mas ela certamente, como Maria, But she, as Mary, entendia o momento de parar tudo. understand the time to stop everything. A hora que era para estar diante dele. The time when we just need to be before him Um profundo respeito, with a deep respect, uma reverência with a reverence e adorando and worshiping por quem him, ele é. who he is. Porque eu o tenho como verdadeiro. Because I have him as someone true. Marta também Who's se true. aproximou de Jesus, And Martha also got closer to Jesus. mas movida pela ansiedade, But moved by anxiety, ela se aproximou de Jesus she got closer to Jesus para questioná-lo to question him ou dizer para ele o que devia ser feito para que a sua situação mudasse. and say to him what he had to do to change her situation. Quantas de nós, And how many of us, em busca de melhorar, searching to improve, em busca de ser essa mulher de Provérbios do capítulo 31, searching to be this woman of Proverbs 31, em busca de ser uma mulher sábia, in searching to be a wiser woman, estamos nos preocupando e ansiando, we're anxiety, querendo fazer que tudo funcione. just trying to make things happen. E quando as coisas Everything. não estão funcionando, And when things are not working out, existe uma aparência de que eu estou me aproximando e adorando a Deus, there is an appearance that I'm getting closer and worshiping the Lord, mas eu estou em oração e em rendição ao Senhor, and I'm praying and I have reverence to the Lord, dizendo para Ele: Senhor, saying to him, Lord, para as casadas, muda meu marido. and to the married one, change my husband. Senhor, Lord, diga que fulano faça isso para que as coisas aconteçam. say to that person that they need to do this so the situation to change. Senhor, Lord, fala com meu pai e com a minha mãe que não pode ser assim. speak to my mother and father that this cannot be like this. Aparência Appearance de adoração e reverência. of worship and reverence. Mas eu estou buscando ao Senhor. But I'm searching the Lord. O que está motivando a sua oração? What is motivating your prayers? Se eu não reconheço essa ansiedade If I don't recognize this anxiety, que eu estou, entenda, para Okay. fazer as coisas acontecerem. understand, I need to make things happen. Eu não estou falando nem de ansiedade, de estar correndo atrás de dinheiro, de I'm not disso, even daquilo. talking about anxiety of like just searching for money and those kind of things. Mas no seu dia a dia, But in your daily life, querendo pôr em prática ou fazer acontecer o que você tem ouvido nessa conferência. wanting to practice what you are receiving during this conference. Mas é uma linha muito fina, But it's a tiny line. aonde você se aproxima do mesmo Deus, When you get closer to the very same God, ou com um coração ansioso.
with a anxious heart. Onde você diz para ele When you say to him o que tem que ser feito what he should do, para que então as coisas aconteçam. so the situation to change, Ou, ok, tá tudo bagunçado. or just okay, it's everything messy. Mas esse é o momento de eu estar diante daquele que é a verdade. But this is the moment to me to just worship him E simplesmente adorá-lo. and just worship him. Simplesmente adorá-lo. Just worship him. Pai, o Senhor é verdadeiro. Oh, you are the truth, Lord. Ah, Pai, eu acredito em Ti. Oh, Father, I believe in Eu you. respeito a Sua palavra. I respect your Eu word. fico com a Sua palavra. I stay with your Ah, word. Pai, o Senhor é tão lindo. Oh, Lord, you are so Ah, good. Senhor, eu te amo. Oh, Lord, I love Eu you. te adoro. I worship O you. Senhor é a minha razão. You are my reason. O Senhor é a minha vida. You are my O life. Senhor é o meu respirar. You are my breath. É diferente. It's different. E você vê aqui nesse cenário Marta e Maria And you see here with Martha and Mary diante do mesmo Jesus, before the very same Jesus um coração atribulado, with an anxious heart, querendo fazer certo, wanting to make things right, mas atribulado. but anxious. E estava adorando mais as coisas, And was worshiping the things, the material que things, as coisas acontecessem, so to make things happen, do que adorar aquele than worshiping the one que simplesmente me conduz para que as coisas aconteçam. who direct me and direct the things to happen in my life. Marta, Marta, Martha, Martha, você anda muito preocupada, you are so worried. você anda muito inquieta. You are so worried and anxious. Deus é o maior interessado God has this will. que você seja essa mulher. God wants you to become this woman. Não precisa ficar ansiosa. You don't need por to be isso. anxious about it. O lugar aonde isso irá fluir And the place where it will flow é nesse lugar aonde eu temo e o adoro. is in this place where I fear him and I worship him. Aonde eu o adoro com temor. Where I worship him with fear. Aleluia. Hallelujah. Existem pesos There is some weights que só serão tirados that will only be taken from you por meio da adoração. by worship, through worship. Reconhecendo Recognize him e então adorando. and then worship him. E assim como Josafá, And just as Joseph em 2 Crônicas, in 2 Chronicles, que história maravilhosa. what a wonderful story. São muitos versículos, eu não vou ler para There are vocês. so many verses I'm not going to read. Mas Josafá temia ao Senhor. But Joseph used to fear the Lord. E diante de uma ameaça, And before a threat, ele foi buscar a Deus. he went and he searched the Lord. E você vê o início da oração de Josafá. And you see his prayer, Ele declarando quem Deus é. he's declaring who God is. E porque ele declara quem Deus é, And because he declared who God is, e ele vê a sua incapacidade natural de alcançar alguma coisa naquele momento, and he sees that he's not able to do what he needed to do, ele vai para esse lugar onde ele fala: Senhor, em mim não há forças para vencer isso. he goes to that place where he says, Lord, in me, I don't have strength to win the situation. Mas o Senhor, But the Lord, the Lord, nós precisamos do Senhor. we need the Lord. E por causa dessa rendição, And because of this surrender, desse reconhecimento, because of him recognizing in the Lord, uma palavra veio a ele, a word came to him. aquela que a gente tanto conhece, The one that we know very much, aonde Deus iria pelejar por ele. where God would fight for them. Não se preocupe, Josafá. Don't worry, Joseph. Essa peleja não é sua, This is not your fight, mas de Deus. but God's. Vai, Go. ou seja, continue fazendo as coisas. There is. You go and you keep doing your things Veja o livramento que o Senhor vai fazer. and see the deliverance.
E diante dessa palavra, sabe o que foi que ele fez? And before this word, you know what he did? Ele chamou o grupo de louvor. He called the worship team. Se quiser ir subindo, inclusive. E ele falou, vamos adorar a Deus. And he said, let's worship the Lord. Porque eu creio que assim como ele falou, Because I believe that assim será. as he said, it will be. aleluia, Hallelujah. crede no seu Deus. Believe in your God. Aleluia. E vivereis. And you will live. Crede nos seus profetas. Believe in your E prophets. prosperareis. And you will prosper. E a Bíblia diz que no dia seguinte, And the Bible says that in the next day, veja que quando Deus falou que a peleja não era dele, and see, when God says that it was his fight, not Joseph's fight, ele não disse, ei, fique em casa e não faça nada. God didn't say to Joseph, oh, just stay in home and don't do E anything. espere as notícias de que o exército foi vencido. And just wait for the good news. Porque nós temos mulheres que vão para dois extremos. Because we have women that go to different sides. Diante de uma palavra dessa, Before a word such as this, aquelas que estão ansiosas em fazer as coisas acontecerem, ok, estou ansiosa. the one who there are some who are like anxious to make things happen. Mas tem aquelas que entendem, então não é para eu fazer nada. But then there are another type of women that say, okay, I'm not gonna do Ok, eu já não anything. faço mais nada. I'm not gonna do anything. Não, Deus falou, vai. No, God says, go. God said, Você go. continua. You continue. Mas entenda que não é você. But understand that it's not you. Entenda que a peleja é minha. Understand that it's my fight. Enquanto você faz, While you do, eu te livro. I deliver you. Enquanto você faz, While you do, eu solto os pesos. I take from you Hallelujah. all the weights. E ele foi. And he went. E olha que ideia maravilhosa que ele teve. And look how wonderful Sabe quem idea he ele had. colocou na frente do exército? You know what he placed right in front of the army. Os músicos, The worship team. habilidosos em batalha. Os músicos, The musicians. habilidosos em batalha. That was very good to fight. Skilled. Skilled. Thank you. Sabe o que é isso? You know what this is? Colocar os músicos diante do exército. But in the musicians in front of an army. Para ir para diante de um exército que antes de ter os músicos na frente ele já não conseguia vencer. To go and fight against an army that was greater than them. É uma resposta This is an answer de que ele confiou no Senhor. that he trusted in the Lord. Isso levou ele a um lugar onde ele ergueu as mãos dele And it took him to a place where he just lifted up his hand e adorou a and Deus. worshiped the Lord. Aleluia. Hallelujah. E enquanto eles estavam adorando, And while they were worshiping, a Bíblia diz que Deus confundiu o povo. the Bible says that the people, the enemies, get confused. E eles começaram a auto-se destruir. And they started to auto-destroy themselves. Deixa eu te falar, Self-destroy. Josafá não estava vendo isso. And Josaphat was not seeing these things. O que ele estava fazendo era adorando, What he was doing was just worshiping, louvando ao Senhor. worshiping the Lord. E enquanto ele estava fazendo isso, And while he was doing algo this, estava acontecendo. something was happening. Quando eles terminaram e eles chegaram no alto do monte, And when they finished the battle and they aonde got eles in the podiam ver. Não vou subir que é arriscado, né? A gente tá de salto. high top of the mountain and they could see, Porque ele achou, pronto, agora eu vou ver o que vai acontecer. because they thought, okay, now I'm going to see what is going to happen. Eram corpos mortos. But it was just dead bodies. Ele nem viu como que aconteceu. He didn't even saw what happened. Mas enquanto ele adorava, But while he was worshiping, Deus desbaratou o exército. God confused Enquanto ele tinha the Deus enemies. como verdadeiro. While he had God as true in his life. E isso moveu as mãos dele para o alto. This moved his hands to the high, Moveu o seu coração para o alto. moved his heart to the high Moveu os places, seus olhos para o alto. moved his eyes to the E higher por isso places, moveu a sua boca para o alto. and moved his mouth to the higher places.
os inimigos foram desbaratados. The enemies was destroyed. Aleluia. Os pesos que você precisa largar essa manhã. The heavy things that you're carrying and you Eles need vão to ser get free from it. soltos. Eles vão ser soltos diante da adoração. You will get rid of all of those things before worshiping. Você reconhece Ele como verdadeiro. You recognize Him as truth. Você tem Ele como verdade. You have Him as truth. E você faz como Maria agora. And you do as Mary now. Você reconhece a sua presença nesse You momento. recognize His presence. E você sabe que é diante dele And you know that it's before Him que tudo se agita. that everything's set up. Aleluia. Esse é o momento de nós adorarmos ao Senhor. This is a moment for us to worship the Lord. Você vai ficar de pé, você vai ficar So sentado, stand você vai up, ficar please. ajoelhado, eu não sei. Be free É if you want você to e get a Ele. seat. It's just you and Him. Não é uma performance. It's not a performance. Não é o que vão pensar de mim se eu me ajoelhar aqui no chão. It's not what they will think about me if I just get on my knees here on the floor. Aí se eu sujar minha calça? But if I get my pants dirty. Meu irmão, eu só quero ser livre. Oh, my sister, I just want to be free. Aleluia. Hallelujah. Esse é o momento que você se rende a Ele. This is a moment for you to surrender to Him. E a leveza que só Ele pode dar. And the softness that only Him can give to you. Vem no momento em que você o adora. And it only comes in the moment that you worship Him. Aleluia. Hallelujah. Nós ouvimos 2 testemunhos ontem. We heard 2 testimonies yesterday. Diante do caos, Before the chaos. diante do problema, Before the problem. aonde queriam tirar a sua atenção para outras coisas, That wanted to take them attention from other things. aonde queria tirar os seus olhos e os seus pensamentos para outro lugar. That wanted to take their attention to other place. O que eles decidiram fazer? What they decided to do. Adorar ao Senhor. Worship the Lord. Adorar ao Senhor. Worship the Lord. Nós temos testemunhos atuais. We have testimonies nowadays. O pastor Gleison não sabia do prédio Pastor Gleason didn't know about the building enquanto ele estava adorando. while he was worshiping. A igreja não sabia do prédio The church didn't know about the building enquanto eles decidiram seguir o que estava estabelecido. why they decided to follow what was already established. Que era o que? Vamos render graças ao Senhor e adorá-lo. That was, let's just praise the Lord and worship Him. Porque Ele continua sendo a verdade. Because He is the truth. Ele continua operando milagres. He remains and doing miracles. E enquanto eles adoravam, And while they were worship Him, Deus estava fazendo. God was doing. Eles não adoraram depois que o prédio chegou. They didn't worship the Lord after the new building. Eles nem sabiam que aquilo estava sendo feito enquanto adoravam. They didn't even know about the new building while they were worshiping the Lord. Aleluia. Hallelujah. Louvor vai nos conduzir. The worship will conduct us. Esse não é o momento de você, minha irmã, é só você que sabe aquilo que você está querendo resolver. And this is a moment to you to see your heart. Only you know what you need. O que a sua vizinha ou a sua irmã vai pensar, And it's not about what your neighbor will think about you. não vai resolver. Because it will not solve your problem. Quem vai resolver What will solve your problem é aquele a quem você adora. is the one that you are worshiping. Você pode adorar ao Senhor nesse Can you momento. praise the Lord in this moment? Louvor. Worship. Aleluia. Te reverenciamos agora. Nós te consideramos agora
está nesse molde Sometimes we are in this shape, this tão presa, so stuck engessada, and harsh, onde eu levanto as minhas mãos, where we raise up our hands, mas meu coração não foi ainda. but my heart is still in the same place. Vamos fazer aquilo que talvez faz muito tempo que você não faz. So let's do this thing that maybe there is some times that you don't do anymore. Se prostrar diante dele, Surrender before Him, reconhecendo recognizing que Ele é Senhor. that He is Lord, the Lord. E a Ele eu adoro. And I worship Him. A Ele eu adoro. I worship Him. A Ele eu I adoro. worship Him. A Ele eu adoro. I worship Him. Nós te adoramos, We Senhor. worship You. Nós te adoramos na beleza da sua We santidade. worship You in the beauty of Your holiness. Santo, Tu és santo, Senhor. Holy, You are holy, Lord. Santo, Holy. aleluia. Digno, Worthy. nós te adoramos. We worship You, Lord. Nós te adoramos. We worship You. Te adoramos com o coração inteiro, com o coração sincero, com o coração rendido. Te adoramos, coroamos. Aleluia. É. Com o coração inteiro. Pesos sendo soltos. Getting free of weights Enquanto você adora. while you worship Him. Pesos sendo soltos. Getting free from weights Enquanto você adora. while you worship Him. Aleluia. A unção que despedaça todo jugo. The anointing that break every chain. Aleluia. Adorando. Worship Him. Adorando. Worshiping Him. Adorando. Worshiping. Adorando. Worshiping. Se rendendo. Surrendering. Aleluia. Aleluia. A leveza que só Ele pode dar. The softness, the lightness that only Him can give. Enquanto você adora. While you worship. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. É. Ele está aqui. He is here. Ele está aqui. He is here. Ele está aqui. He is here. Receba dele nessa manhã. Receive from Him this Receba morning. dele nessa manhã. Receive from Him this morning. É. Existem coisas que só Ele pode fazer. There are things that only Him can do. E a única coisa que você pode fazer And the only thing you must do é adorar. is just worship Him. Adorar. Worship. Adorar. Worship. É. Aleluia.
chain Por being causa da broken unção. because of the anointing. Aleluia. Aleluia. É. Aleluia. Hallelujah. Mulheres que temem ao Senhor Women who fear the Lord e que o adoram. and worship Him. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. O Espírito Santo te conduzindo Their spirit, this Holy Spirit conducting you, a guiding you, lugar mais profundo na adoração. guiding you to a deeper place in worship. Você experimentando You're trying dessas cadeias sendo quebradas and seeing those chains being broken diante do reconhecimento de quem Ele é before you recognizing who He is e adorando, and worship Him e adorando. and worshiping Him. Não é uma questão de quanto tempo. It's not a matter of time. Quanto tempo eu passo adorando? How many time I spend worshiping? Eu estou contando no relógio? Am I counting on my clock? No, 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 no. Se é 5 minutos, If it's 5 minutes, se derrame completamente. just pour yourself completely to Him. Tudo tem a ver com o seu coração. It's about your heart. Do seu coração From your heart fluem as fontes de vida. flows the river of life. Seus momentos de adoração a partir desse dia Your moments of worship from this day will be different. não é só cantar uma canção, It's not only sing a song. não é só levantar as minhas It's not mãos, only raise up my hands, é erguer o meu coração but it's lift up my heart para Ele. to Him. Não importa se eu vou ver como Ele vai fazer. It doesn't matter if I'm going to see what He's going to do. O que eu sei é que há um grande poder nesse lugar What I know is there is a great power in this place de adorá-lo. to worship Him. Que sejamos como Maria, Let's be like Mary que escolheu a boa that parte, chose the better part, que reconheceu that recognized a diferença entre o que era importante do que era urgente. the difference between what was important and what was urgent. Haviam coisas urgentes a serem resolvidas, There were some urgent things to be solved, mas aquilo não era mais importante do que ele. but those things were not more important than Him. Não tenha por comum So it don't take as ordinary seu momento de devocional com o Senhor. your devotional moment. Aleluia. Sair leve de casa, And leave your house lighter com a certeza de que tudo vai bem, with the sure that everything will be okay porque Ele é com você. because He's with you. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Oh, thank you, Father. Obrigado por essa manhã. Thank you for this morning. Obrigado por essa conferência. Thank you for this conference. Obrigado por tudo que o Senhor fez até agora. Thank you for everything that you already did until Por now. tudo que o Senhor continuará For fazendo everything até that amanhã. we'll continue to do until tomorrow. Nós te amamos. We love you. Nós te reconhecemos. We recognize you. Nós te reverenciamos. We have such a reverence to you E nós te adoramos. and we worship É ao you. Senhor somente And you and you alone, que nós adoraremos. we will worship. E é a Ti And you que nós prestaremos culto. that we will worship. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Aleluia.